Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17, vai nos contar a história onde Jesus se reúne com seus discípulos. E agora Jesus, antes de ceiar, antes de estar com seus discípulos, apenas aqueles seus discípulos que andaram com ele aproximadamente 3 anos, está dentro de uma casa, e agora Jesus vai fazer algo assim que vai dar uma lição, vai revelar algo muito profundo da parte de Jesus para os seus discípulos, né? Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, amém? E o título dessa mensagem é: Deixe Jesus lavar os teus pés, amém? Deixe Jesus lavar os teus pés. Conta a história que Jesus estava reunido aqui com seus discípulos, quando antes de ceiar, ele se abaixa ali embaixo da mesa, colocou um avental e pegou uma bacia, colocou água e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos, antes de comer, viram aquela cena, o mestre, o Senhor, lavando os pés dos seus discípulos, né? Naquela época, os discípulos, Jesus mesmo, andavam ali por aquelas ruas de Jerusalém, Samaria, Judéia, todos aqueles locais lá, e era tudo sem asfalto, era tudo de terra. Então eles andavam com sandálias e eles viviam com os pés sujos, e por causa da refeição e as mesas ser muito mais baixas do que nós estamos acostumados hoje em dia, as mesas eram baixinhas, eles se assentavam do lado da mesa com aqueles pés, né? Então imagina aqueles pés sujos para comer. Então era um costume da época, alguém sempre lavar os pés dos convidados que entrassem numa casa. Mas esse costume era apenas os servos dos servos, ou seja, os conservos, ou seja, abaixo ainda do mordomo da casa, abaixo do servo, estava ali o conservo, que era aquele que fazia aquele ofício, aquele serviço mais simples, mais humilde, né? O que ninguém queria fazer era lavar os pés de alguém, né? E Jesus toma a frente e vai fazer isso. Ou seja, de todos aqueles discípulos, eu estava com os 12 aqui, ninguém se prontificou, os próprios servos, os conservos daquela casa, se tivesse, também não fizeram. De repente Jesus se coloca à frente, Jesus toma a frente, Jesus ele pega aquela bacia, pega aquela água. Talvez alguns dos discípulos falaram: vai sobrar para mim. Acho que Jesus vai mandar Tomé fazer, acho que vai mandar Pedro fazer. Não, de repente Jesus se abaixa e começa ele mesmo a lavar os pés. Mas disse, quando ele começou a lavar os pés, no versículo 6, próprio Pedro, né? Pedro, ele diz o seguinte: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde você vai compreender. Aí no versículo 8, Pedro diz assim: não, nunca lavarás os meus pés. Ou seja, olha como Pedro, ele vê aquela situação, e como Pedro, ele revela um pouco cada um de nós, né? Nós somos assim, muitas vezes Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida e nós questionamos. Ou seja, Pedro vai questionar, dizendo: Jesus, você vai lavar meu pé? E Jesus já estava ali com aquela água, já estava com aquela bacia, e agora Pedro se coloca à frente e fala: não, você não vai lavar. Então olha a resposta de Jesus para Pedro, né? Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, se você não deixar eu te lavar, Pedro, você não terá parte comigo. E aí a resposta dele no versículo 9: então Pedro respondeu: não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, amém? Então olha aqui o diálogo entre Pedro, entre Jesus, e por isso colocamos: permita que Jesus lave os seus pés, deixe Jesus lavar os seus pés, né? Jesus falou: o que eu estou fazendo agora vocês não compreendem, mas depois vão compreender. Se tem uma coisa que esses discípulos, por causa desse contexto, entendia, era a necessidade de lavar os pés. Sabia muito bem que aquela bacia, sabia muito bem que aquela jarra de água, sabia muito bem que aquele pano era para lavar os pés. Eles sabiam que todos deveriam lavar os pés, né? Ninguém ia comer à mesa com os pés sujos. Mas Jesus não estava falando de simplesmente daquilo que era visível, lavar os pés para poder comer sem estar com os pés sujos, não. Jesus estava revelando algo mais profundo, e o que é mais profundo é isso: que cada discípulo precisa permitir Jesus lavar os seus pés. Então vamos entender o que significa isso: lavar os pés. Lavar os pés não era fisicamente,
não era simplesmente porque os pés dele estavam sujos. Jesus falou assim, que se eu não lavar teus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, a coisa é muito mais profunda. O que Jesus está falando, você precisa que eu lave os seus pés. E ele diz, aí Pedro fala, então lava minhas mãos, lava minha cabeça. Jesus falou, não, você já está lavado, você já está limpo. Jesus declarou lá em João 15, versículo 3, vós já estáis limpo pelas minhas palavras, né? Ou seja, Jesus falou, você já está limpo. Aí Pedro fala, então não precisa lavar minhas mãos, não precisa lavar minha cabeça? Não. O que precisa lavar? Somente os pés. É isso que precisamos aprender. O que é lavar os pés? Qual a necessidade que Jesus queria revelar aqui? Algo espiritual, né? Algo espiritual que ele queria demonstrar, que ele precisava lavar os pés. Nós, como os discípulos, precisamos sempre estar lavando os nossos pés. O que é os pés? Os pés é por onde andamos, é o que nos leva a caminhar. E na nossa caminhada cristã, mesmo a gente sendo salvo, mesmo a gente já sendo lavado pelo sangue de Jesus, quem nos lava é o sangue de Jesus. Um dia fomos comprados por Jesus, pertencemos a Ele, somos alcançados, nos alcançou. É o mesmo contexto dos discípulos, eles eram discípulos de Jesus, já estavam com Jesus, mas agora Jesus fala, falta mais um detalhe, eu tenho que lavar os pés de vocês. É isso que Jesus está falando. Nós como cristãos temos que sempre permitir lavar os nossos pés. E o que é o lavar os pés? Não é um ato simplesmente pegar uma bacia e se humilhar. Bem que Jesus fez isso, e também mostra que Jesus se esvaziou da sua glória. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11, nos fala que Jesus se esvaziou da sua glória, se despiu da sua glória, e foi o que ele fez aqui, se despiu para se humilhar. Então a Bíblia declara que ele se despiu dessa glória e tomou forma de servo, se esvaziou a si mesmo, assumiu forma de servo. E ele aqui, Jesus vem assim e se torna um servo. Servo do servo, foi lavar os pés, mas por isso que o Pai o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Então Jesus estava mostrando, sim, eu vim para isso, eu vim para servir, eu vim para me humilhar, eu vim para ser o menor entre vocês. Isso é um grande princípio que Jesus está ensinando sobre os discípulos devem ser humildes, mas o que queremos revelar aqui é que essa água que tem que passar pelos nossos pés é para limpar o nosso andar. O cristão precisa sempre passar por essas águas para lavar os seus pés. Ou seja, se os nossos pés não estiverem limpos, ele vai nos levar por caminhos errados. Vamos andar por caminho errado. Os discípulos se tomavam um banho, se lavavam, mas assim que eles saíam de um lugar para outro, já tinham que lavar novamente os pés. Não tinha que tomar outro banho, tinha que lavar os pés, porque é na caminhada que acabamos sujando os nossos pés. E o que nos lava? Que água é essa? Essa água é a própria palavra de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. É isso que a Bíblia está querendo nos revelar. Que precisamos sempre lavar os nossos pés. Como lavar os nossos pés? Através da palavra de Cristo. Toda vez que estamos ouvindo a palavra de Cristo, a água do Espírito Santo, a água de Cristo está lavando os nossos pés. Você tirando todo aquele mau caminhar, todo aquele caminho errado. A Bíblia ainda fala lá em Romanos, olha que tremendo, Romanos 10, 15. A Bíblia fala, como ouvirão, né, se não há quem pregue, e como pregarão se não há quem envie. Aí ele diz aqui no 15, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. É isso que essa palavra está querendo nos revelar, que nós precisamos permitir Cristo lavar os nossos pés, né? Jesus falou, se você não lavar seus pés, Pedro, você não estará comigo. Não, você não será meu. Não é isso, não está falando sobre salvação, está falando andar juntamente comigo, andar da mesma maneira. Como? Pregando as boas novas. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque essa palavra está nos falando que toda vez que a gente recebe a palavra do Senhor, estamos limpos. Que toda vez que a gente recebe a palavra de Cristo, ou seja, de Cristo, de Jesus, quem lavou os pés aqui foi Jesus. Jesus não falou para os seus discípulos, vocês estão sujos e cada um deve lavar seus pés. A religiosidade ensina isso. A religiosidade ensina que cada um deve se tomar banho, cada um deve se lavar, ou seja, deve lutar contra o seu pecado, deve lutar contra a sua própria natureza, deve estar limpo para ir a Deus. Aqui não, mostra que Jesus, que assumiu a forma de servo, ele pegou a água, ele pegou a bacia e ele lavou os pés. Ou seja, Jesus quer lavar os nossos pés. Pedro por um instante falou, não, o Senhor não vai lavar meus pés.
Aí Jesus falou, se eu não lavar teus pés, você não anda comigo. Se eu não lavar teus pés, você não vai poder andar nos meus caminhos. Se eu não lavar teus pés, eu não vou te acompanhar, você não vai me acompanhar. Não estaremos em comum acordo. A palavra que eu prego não é a palavra que você prega. Você está entendendo? Jesus veio para nos ensinar a sua graça. Jesus veio para nos ensinar o seu amor. Jesus veio nos mostrar como devemos tratar as pessoas, como devemos favorecer as pessoas, como devemos amar o próximo, como devemos cuidar do próximo. Era Jesus estava falando, eu amo vocês, eu cuido de vocês, eu lavo vocês, eu me dedico na vida de vocês. Era isso que Jesus estava ensinando. Olha, eu vou lavar os pés dele. Jesus não estava dando um curso de como lavar os pés. Isso aí qualquer um fazia. Em todas as casas tinha alguém que lavava os pés. Mas agora estava o mestre, agora estava o rei, agora estava o Senhor ensinando. Os pés dos meus discípulos devem estar sempre limpos. Ou seja, pela minha palavra, pela minha vontade, pelo meu amor. Quem é lavado, quem tem seus pés limpos, vai poder andar como ele andou. A Bíblia fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo e por onde ele andou fazendo bem. Por onde ele andou curando os doentes. Por onde ele andou desfazendo a obra do inimigo. É isso que Jesus está falando. Pedro, eu quero que você ande comigo. Eu estou te ensinando, eu estou te lavando para você fazer a minha obra. E foi isso que Pedro fez, porque ele teve seus pés lavados. É isso que nós precisamos permitir. Jesus, sim, lava os meus pés. Pedro por um instante falou, Senhor, eu não quero a tua vontade, Senhor, eu não quero os seus propósitos, Senhor, eu vou andar do meu jeito, vou andar da minha maneira, não toca nos meus pés. Mas Jesus falou, Pedro, eu preciso tocar nos seus pés, eu preciso lavar os teus pés para você andar no meu caminho. Você está entendendo? É isso que Jesus está falando. Então, pela fé, cada vez que você ouvir uma palavra do Senhor, você deve estar permitindo estar descalço na presença dele e ele está cuidando dos teus pés, do teu andar, do teu caminhar, para você fazer a vontade dele. Se você não tiver seus pés limpos, você não vai entender qual é o plano dele, qual que é a vontade dele. Você vai andar pela sua própria vontade. A Bíblia declara que há caminhos que para o homem parecem caminhos retos, mas são caminhos de morte. Quem não tem os pés descalçado e lavado por o próprio Cristo, o próprio Jesus não toca nos teus pés, não vai ser guiado por Deus, não vai estar no caminho certo. Mas quem permite, Jesus, né? Pedro falou, não me lava, Senhor. Jesus falou, se eu não te lavar, você não vai andar em concordância comigo, você não terá parte comigo. Então ele falou, Senhor, então lava. Amém? É isso que essa palavra está querendo nos revelar, que Jesus quer sempre lavar os nossos pés. A nossa vida não, nós já somos salvos, já fomos lavados pelo sangue, mas os nossos pés precisam estar sempre sendo lavados pela palavra. Ou seja, toda vez que você viu uma palavra, toda vez que você faz uma devocional, toda vez que você está estudando a Bíblia e você está entendendo sobre o amor do Pai, você está entendendo sobre a graça do Filho, você está entendendo sobre a comunhão do Espírito Santo, você está entendendo o amor de Jesus, o plano de Jesus, seus pés estão sendo lavados. Para quê? Para você poder fazer o mesmo. Jesus, ele fala assim, se eu não lavar, você não terá parte comigo, ele falou, né? E aí Jesus fala assim, deixa eu achar aqui o versículo, ele fala, se eu sou o Senhor e sou o mestre, né, e lavo os pés de vocês, vocês também devem fazer isso, né? No versículo 17 fala assim, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Jesus quer nos ensinar, quer lavar os nossos pés para a gente também poder lavar os pés dos outros. O que significa isso? É também levar uma palavra para os outros, levar uma palavra que vai mudar o andar daquela pessoa, vai abençoar o andar daquela pessoa, vai endireitar o caminho daquela pessoa, não que vai escravizar, não que vai condenar, não que vai ferir, não que vai machucar. Muitas pessoas que levam uma palavra dura, aqui estamos falando do Evangelho de Cristo, estamos falando do amor de Cristo, estamos falando do cuidado. Jesus não estava batendo naqueles discípulos, Jesus estava lavando os pés. Há muitas pessoas que querem dar cajadada, há muitas pessoas que querem bater, e isso não endireita o caminhar. Isso não é, o Pai ele disciplina, mas disciplina com amor. O Pai mostra o caminho, o Pai nos mostra, ó, se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara. Se você for por esse caminho não é bom. Agora, se você for por esse caminho, você vai se dar bem. É isso que Jesus está falando. Deixa eu lavar seus pés, deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu endireitar as suas veredas, né? Talvez você seja muito cansado de tanto andar e de se frustrar, de tanto andar pela vontade, sua própria vontade. Pedro teve sua vontade por um instante. Senhor, o Senhor não vai lavar. Senhor, aqui o Senhor não toca. Senhor, não te dou acesso aos meus pés. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não tocar nos seus pés, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí então Pedro então me lava, Senhor.
né? Que essa palavra venha permitir você ser lavado por Deus, venha permitir o Senhor pegar os teus pés e falar, deixa eu te lavar. Isso é algo que realmente nos faz a gente amar mais ao Senhor, porque nossos pés, né, nossos pés físicos já são sujos muitas vezes, né? Agora imagina a nossa vida é totalmente suja também, mas o Senhor fala, deixa eu limpar, deixa eu pegar os seus pecados, deixa eu pegar as suas falhas, deixa eu pegar as suas imperfeições, deixa eu tocar. Ele não tem nojo da gente. Deus não tem nojo da gente. Deus não quer nos jogar fora. Deus não quer nos punir. Deus não quer nos castigar. Deus, ele fala que nós somos como um barro, mas ele é oleiro. Ele põe as suas mãos. Ele põe as suas mãos, ele tira as imperfeições. Ele tira o vício, ele tira a pornografia, ele tira tudo aquilo que é errado, mas ele transforma. Então deixa ele transformar. Pedro, quando eu vi isso, falou, Senhor, pode lavar. E Jesus lavou, e Jesus segurou o pé dele, e Jesus fez carinho no pé dele, e agora falou, Pedro, eu quero que você ande nos meus caminhos. Pedro, eu estou endireitando as tuas veredas, teus pés serão belos. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem é tocado por Jesus, quem tem seus pés sempre lavados, amém, sempre vai estar andando no caminho da graça, sempre vai estar andando no caminho certo, e vai poder compartilhar com o outro, ou seja, vai levar palavra, vai levar vida, vai levar essa água de vida para lavar os pés de outro, vai dar refrigério alcançado, amém? Ele é aquele que nos conduz às suas águas mansas, né? Imagina as ovelhinhas também, e Jesus leva até as suas águas mansas. É isso, Jesus levou seus discípulos antes de cear, antes de comer. A Bíblia fala que ele o amou e o amou até o fim, mas ali Jesus vai lá, se humilha, Jesus vai lá e lava os pés dos seus discípulos, para os seus discípulos terem um novo caminhar. É essa a mensagem que Jesus tem para a sua vida. Jesus quer te ver um novo caminhar. Talvez seu caminhar até hoje tenha sido trevas, tem sido um caminho sofrido, tem sido um caminho cheio de tribulação, cheio de angústia, cheio de solidão, cheio de dor, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de tristeza. Jesus está falando, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar dos teus pés, deixa eu endireitar as tuas veredas, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus, e que essa palavra venha te trazido paz, que assim como Pedro permitiu Jesus lavar os seus pés, para a vida dele ser transformada, que você pela fé venha permitir, né? Às vezes você nunca pensou em falar, Senhor, lava os meus pés, é algo que fala como o Senhor sendo Deus, como o Senhor sendo Rei, como o Senhor sendo Mestre, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. João Batista falava, não sou digno nem de tirar sua sandália. Pois é, mas Jesus se humilhou mesmo, Jesus se humilha a ponto de dizer, olha, eu sofri por você, eu morri por você, porque eu te amo, porque eu te quero. Ele veio para fazer isso, ele veio para fazer essa linda obra, para te salvar, amém, para te curar, para te libertar. Ele te toca da maneira que ninguém te toca, ele te cura da maneira que ninguém mais pode te curar, amém. Ele veio para isso, por isso o Pai o exaltou, para lhe dar a mais alta elevada posição, para que todo joelho se dobre, para que toda a língua confesse que Ele é o Senhor, amém? Que você venha confessar, que Jesus é teu Senhor, que Jesus é teu Salvador, que a partir de agora o teu andar vai andar na palavra dEle. Toda vez que você estiver sem direção, toda vez que você estiver perdido, sabe que você precisa correr, buscar a palavra do Senhor, e aqui vai ser o lavar dos teus pés. O Senhor vai lavar teus pés, e você não vai mais caminhar em caminhos errados, caminhos de morte, porque a palavra vai te revelar qual é o caminho correto, qual é o caminho certo que você deve seguir, amém? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Deus, obrigado por essa palavra. Queremos crer que essa palavra está lavando, sim, está lavando a nossa vida suja, está lavando os nossos pecados, Senhor, está, Senhor, lavando, Senhor, está lavando aquele que precisa ser lavado. Todos nós sempre precisamos lavar, assim como Pedro por um instante impediu o Senhor lavar os seus pés, mas quando ele entendeu que quem lava os seus pés tem comunhão contigo, nós queremos essa comunhão. Vem lavar, Senhor, os nossos pés, para que possamos andar contigo, para que possamos ter comunhão contigo, Senhor, e também assim como os discípulos aprenderam que deveriam aprender a lavar os pés dos outros. Nos dá, Senhor, nos dá essa palavra, Senhor, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, essa água, Senhor, que vai lavar os pés de muitas outras pessoas, Senhor, que vai sarar as feridas de muitas pessoas, que vai cuidar daqueles que precisam ser cuidados, Senhor, que vai alcançar o perdido, Senhor,
Senhor. No nome do Senhor Jesus, ó Deus. Começa agora, Senhor. Começa agora a lavar, Senhor, cada pé que precisa ser lavado, Pai. Cada vida que estava fora do Teu caminho, que estava fora do Teu propósito, que estava andando pelo caminho errado, Pai. O caminho, Senhor, como Pedro quis andar por conta própria, do seu jeito, da sua maneira, achando que não precisava ser lavado, achando que conseguia se lavar sozinho, Pai. Que ele venha entender que ele precisa agora, Senhor, permitir o Senhor tocar, que ele precisa agora permitir o Senhor lavar os seus pés, lavar a sua vida, lavar o seu coração, lavar os seus pensamentos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha andar nos teus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Que você possa repetir agora essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de agora eu declaro: Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Eu vou andar nos teus caminhos e vou ajudar a muitos a conhecer os teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém. A Ele a honra, a glória e o louvor.